Funcionando em horários diferentes para desafogar o transporte público. Pesquisa Datafolha diz que 76% dos brasileiros aprovam o isolamento social para conter o coronavírus. Ministério da Educação autoriza a antecipação de formatura de alunos da área de saúde. O Brasil tem 12 mil casos e mais de 550 mortes. Nos Estados Unidos já são mais de 10 mil óbitos. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson piora da doença e vai para a UTI. Número de novos óbitos na Espanha cai pelo 4º dia seguido. A China cobra posição oficial do governo brasileiro depois de publicação do ministro da Educação numa rede social considerada racista. Infectologista curado retoma o comando do Centro de Contingência do novo coronavírus em São Paulo. Aqueles que estão subestimando, achando que não é nada, ou que é pouco, eu desejo ardentemente que não adoeçam. É um sofrimento muito grande. Exclusivo. Médicos testam remédio contra a trombose para tratar a Covid-19. Um tratamento inédito no Brasil com resultados animadores. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Brasil já tem mais de 550 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Apenas o Acre e Tocantins ainda não registraram vítimas. Vamos ao vivo até Brasília, onde está a repórter Aline Barcelos, que vai atualizar os números para a gente. Boa noite, Aline. Qual o total de casos confirmados de Covid-19 em todo o país? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. O país já tem 12.056 casos confirmados do novo coronavírus. Se a gente levar aí em consideração as 553 vítimas, a taxa de letalidade da doença já passa de 4,5%. As unidades da federação que mais preocupam são o Distrito Federal, Amazonas, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. E é justamente nessa época do ano que os casos de gripe avançam em todo o país. Se a gente levar em consideração o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 222% no número de internações por síndrome respiratória aguda grave. E com a epidemia avançando, o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir até junho se adia ou não as eleições municipais. Foi aí o que afirmou o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do TSE no mês que vem. Segundo o ministro, existe a possibilidade de transferir a votação para dezembro. Nascimento. Obrigado e uma boa noite. A Polícia Militar de São Paulo está autorizada a prender quem participar de aglomerações. Hoje o governo do estado prorrogou a quarentena que terminaria amanhã. Agora a medida vale até o dia 22 de abril. Apenas para moradores da cidade que apresentarem sintomas. O serviço começou nesta segunda-feira e o telefone não parou de tocar. Diz que corona, boa tarde. Foram quase 200 ligações apenas nas primeiras horas de atendimento. Ao se utilizar a autocoleta. 2 médicos morreram contaminados pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro. O estado soma 71 mortes e mais de 1.400 casos confirmados de Covid-19. Ricardo Piacenzo era cardiologista e morreu neste hospital. O Bolsonaro afirmou, sem citar nomes, que existem pessoas no governo que viraram estrelas e que a hora delas vai chegar. A reunião geral no Palácio do Planalto com a presença do convidado para o cargo.
O Banco Mundial citou o Brasil como exemplo de boas práticas de política comercial no combate à Covid-19. A citação está em um documento sobre como o comércio internacional pode reduzir os efeitos da pandemia e relaciona um conjunto de boas políticas públicas. O Banco Mundial elogia a adoção pelo governo brasileiro de uma legislação que simplifica os processos de importação de desinfetantes, géis antissépticos, máscaras de proteção e outros artigos essenciais para combater a propagação do novo coronavírus. Nos Estados Unidos já passa de 10 mil o número de mortes provocadas pela Covid-19. O país que tem o maior número de infectados no mundo concentra sozinho mais casos do que a Itália, Espanha e China juntos. A rua em Manhattan ganhou cavalete. Veja instantes, grávida de 8 meses morre em decorrência da Covid-19 e o parto é realizado às pressas. Um levantamento aponta que novo coronavírus é mais agressivo em pacientes com problemas no coração. A gente volta já já. Home office na quarentena. Não trabalhe de pijama. Procure um espaço tranquilo e isolado. Cumpra o horário de expediente respeitando a pausa para o almoço. SBT Brasil. Oferecimento. É semelhante ao de uma trombose. Com isso, eles adaptaram alunos terão que completar as horas de estágio ou residência no combate ao novo coronavírus. A medida vale enquanto durarem os efeitos da pandemia. Para antecipar a colação de grau, os alunos de medicina, enfermagem, farmácia... E acho que essa é uma grande oportunidade para que a gente possa fazer isso. No Conexão Repórter de hoje, Roberto Cabrini traz novos detalhes de uma investigação exclusiva sobre um dos maiores hospitais públicos de São Paulo, a cidade mais atingida pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. Estamos os corretores. O Conexão Repórter começa às 11h45 da noite, depois do programa do Ratinho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda a possibilidade de congelar os salários dos servidores públicos por 2 anos, como consequência dos gastos contra o novo coronavírus. A redução de salários também está em discussão na Câmara dos Deputados. A Embaixada da China no Brasil pediu um posicionamento oficial do governo em relação a uma publicação feita pelo ministro da Educação em uma rede social no fim de semana. Na mensagem, Abraham Weintraub imitou o coronavírus. Uma fisioterapeuta de 33 anos que estava grávida de 8 meses morreu vítima da Covid-19 no Recife. O parto teve que ser realizado às pressas. O bebê está internado em estado grave. E veja agora outras notícias pelo Brasil. A cerimônia foi transmitida pela internet. O estado de Santa Catarina liberou o reinício do trabalho de profissionais autônomos. As medidas anunciadas ontem já foram publicadas no Diário Oficial. O estado de Santa Catarina liberou o reinício do trabalho de profissionais autônomos. As medidas anunciadas ontem já foram publicadas no Diário Oficial. A entrada de Florianópolis ficou movimentada da doença e 11 mortes causadas pela Covid-19. O Ministério da Saúde propõe reduzir o distanciamento social a partir da próxima segunda-feira. A medida poderia ser adotada apenas em cidades ou estados em que a epidemia não tenha impactado mais da metade da capacidade hospitalar. Nesses locais, a proposta do Ministério da Saúde é o chamado distanciamento social seletivo, em que apenas grupos de risco ficam isolados. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson foi transferido hoje à tarde para a UTI de um hospital em Londres. Diagnosticado há 10 dias com a Covid-19, ele estava internado desde ontem
E agora vamos ao vivo a Londres conversar com o correspondente Sérgio Ucci, que tem outras informações também. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Nascimento, Raquel, boa noite a todos. Bom, o que muita gente já imaginava foi confirmado hoje com essa notícia. O estado de saúde de Boris Johnson era mais grave do que vinha divulgando o governo nos últimos dias. Portanto, a internação não foi apenas uma precaução, foi uma necessidade mesmo. Na sexta-feira, ele já reclamava da febre, que não passava, lamentava que teria que ficar mais tempo isolado e, para surpresa de todos, domingo à noite veio a internação. A última informação que a gente tem é que a decisão dos médicos de transferir o primeiro-ministro para a UTI foi tomada no início da noite aqui de Londres e que neste momento ele respira sem a ajuda de aparelhos. O premier britânico já tinha apontado um substituto que hoje esteve à frente das principais atividades do governo, como nós vamos ver na reportagem. Mais de 74 mil pessoas morreram em consequência da Covid-19 no mundo. Os infectados passam de 1.300.000. Perto de alcançar o pico da doença, alguns países europeus já planejam a reabertura gradual do comércio. Na França, a aceleração do número de mortos fez o país ampliar o uso do sistema drive-thru para identificar novos casos. Um teste também. A Covid-19 tem se mostrado ainda mais grave em pessoas com problemas no coração. Especialistas alertam que pacientes cardíacos devem redobrar os cuidados com a medicação contínua e com a vida saudável. Da internação à morte foram apenas 8 dias. Dona Beth As são da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. Na Itália, o número de mortes voltou a subir, mas a quantidade de novos casos diários atingiu o patamar mais baixo desde o dia 17 de março. A crise no país afetou até os grandes clubes de futebol que anunciaram redução dos dados ao entrar em casa. Limpe as solas dos sapatos usando uma solução com água sanitária. Coloque a roupa usada em um saco separada das demais. Tome banho assim que chegar. A região norte tem um dos piores saneamentos básicos do Brasil, segundo dados do Instituto Trata Brasil. Isso dificulta ainda mais o combate ao coronavírus, principalmente nos bairros da periferia em que não tem água. Para sobreviver, Dona Ana vende roupas no chão. Local onde teria muita circulação de pessoas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse agora há pouco em uma entrevista coletiva que irá continuar no cargo e voltou a afirmar que médico não abandona paciente. A repórter Suane Guerreiro tem os detalhes ao vivo de Brasília. Então, Mandetta fica, Suane, é isso? As ferramentas são as ferramentas que nos vão dar as condições de falar. Essa cidade. Oi, Raquel Nascimento, boa noite a vocês, a todos que nos assistem. Mandetta fica. Ele saiu da reunião no Palácio do Planalto e veio direto aqui para o Ministério da Saúde para apresentar um posicionamento à imprensa e aos membros de equipe. Ele disse que hoje foi um dia de incertezas, que tiveram assessores que chegaram a esvaziar gavetas, inclusive a gaveta dele, mas ele continua no cargo, que o Ministério trabalha com critérios técnicos. Vamos ver um trecho do que ele falou ainda há pouco. Agradeço, muitos vieram em solidariedade. Se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.
Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande